A paz do Senhor Jesus para todos, graça e paz, da paz do nosso Deus e do Senhor Jesus, nosso Salvador. Eu quero mais uma vez aqui mencionar para nossa meditação, compreensão, entendimento espiritual, crescimento, edificação, louvor a Deus, a palavra de Deus, que é digna de toda aceitação e é poderosa para realizar todas as obras de Deus na nossa vida, porque ela é viva e eficaz. Esta mesma palavra, que também é o Senhor Jesus, a palavra viva de Deus para as nossas vidas, hoje é o Senhor Jesus. Então eu quero ler aqui com vocês Hebreus capítulo 1, verso 1, que é um verso da palavra de Deus que eu muito gosto. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No verso 1, bem no final, e a nós está se referindo a esse tempo presente, a esse momento em que vivemos, a essa presente dispensação, a esse tempo chamado tempo da graça de Deus. Em todas as épocas, em todos os tempos, Deus se mostrou um Deus gracioso. Desde o Éden, do estado de perfeição de Adão, depois da queda, em toda a história bíblica, em toda a história da humanidade, todas as dispensações, nas duas alianças, sempre se mostrou um Deus gracioso. Mas a graça que se oferece em Jesus Cristo, ela é diferenciada, porque ela é a graça salvadora da alma, A graça salvadora é o perdão total dos nossos pecados, é a última e eterna aliança, O Calvário, a cruz. Meus irmãos, a cruz é a nossa maior vitória. É a vitória da humanidade, ou se a humanidade entendesse isso. Mas nós, a igreja, que estamos predestinados em Jesus ao céu, nós que somos a noiva do Cordeiro, os filhos de Deus, conforme João 1:11 e 12, nós que somos co-herdeiros com Cristo, nós que fomos adotados em Jesus Cristo, nós que somos chamados os santificados, os eleitos, os escolhidos, Nós que somos chamados no reino do Senhor de reis, porque recebemos autoridade, e de sacerdote, e de profetas, reis porque temos autoridade espiritual. Jesus nos deu da sua autoridade. Eis que vos dou poder, autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. É o poder que o Senhor nos dá e nós temos que tomar posse, colocar em prática, e agir mediante ele. Poder do Senhor na nossa vida. Deus também prova isso que quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o que crê. Se nós temos o Evangelho na nossa vida, nós temos o poder de Deus. Então, o Senhor nos dá poder, autoridade, e nos fez sacerdote. Com essa autoridade, nós podemos ser sacerdote de Deus, interceder pela nossa vida, pela nossa casa, pelas nações da terra, pelos reis, pelos políticos, homens que estão em eminência. Nós temos uma extensão, uma dimensão, um perímetro espiritual enorme de atuação da igreja como sacerdócio real, o sacerdócio do rei. Pedro diz, vocês são o sacerdócio do rei. Então nós somos reis porque nós temos autoridade, recebemos autoridade, somos sacerdotes porque temos o sacerdócio de Cristo, e somos profetas porque falamos a palavra, profetizamos a palavra, pregamos a palavra. Paulo, quando ele está falando de dons, em 2 Coríntios 12, ele fala, procurai com zelo os melhores dons, e ele fala que o dom de profetizar é um dom excelente. E o que é profetizar? Falar a palavra. Então, o Senhor,
ele nos fez reis, profetas e sacerdotes nessa aliança chamada Aliança da Graça, que é a última eterna aliança, uma aliança em que a graça de Deus se derrama abundantemente através da pessoa de Jesus Cristo. É tanto que o apóstolo Paulo ele diz assim para Timóteo: meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus Cristo. Fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus. O que nos torna forte é a graça de Deus na nossa vida. Então, nessa aliança da graça, né, ela tem uma diferença, uma característica muito diferente da aliança da lei, do Antigo Testamento, do mediador Moisés. Eu sempre estou falando, leiam Hebreus, para que a gente possa entender mais sobre essa aliança, mais sobre essa graça. Porque diz aqui na parte B do verso 1 do capítulo que eu li, do capítulo 1 aqui, né, na parte B, que nesse tempo, nesses últimos dias, nessa aliança da graça, Deus está nos falando através do Filho, a quem tem constituído herdeiro de todas as coisas. Né? E, meus irmãos, é muita confusão teológica, espiritual, eclesiástica, né? Sobre as duas alianças, sobre os dois mediadores, Moisés e Jesus, sobre os ensinamentos da lei, os ensinamentos da graça, é muita confusão. E muita também malícia. Muitas vezes um pregador, um pastor, um líder, infelizmente muitos pastores gostam de fazer isso. Eles pegam exatamente um texto que lhe apraz, que lhe dá vantagem, que lhe fornece argumento, às vezes dá para ele, por exemplo, fazer no seu ministério, pregar, ensinar ou exercer determinados posicionamentos, que aqui não é o assunto que eu não vou falar. Eu quero, inclusive, perguntar o seguinte: a quem você tem ouvido? A Moisés ou a Jesus? A quem você tem ouvido? O Antigo Testamento ou o Novo Testamento? A quem você tem ouvido? Mais a aliança da lei ou da graça? Né? Observe que muitos pregadores, ensinadores e líderes gostam muito do Antigo Testamento, né? Principalmente dos textos que lhes favorecem. Muitos gostam de contar a história do Antigo Testamento, gostam de empregar a fé em personagens do Antigo Testamento. Mas Jesus, uma vez, falou assim, quando estavam questionando a autoridade dele, comparando ele a Moisés, a Abraão, a Salomão, ele disse: aqui está alguém que é maior do que Moisés, do que Abraão, do que Davi, do que Elias, do quem você quiser imaginar. Hoje, na verdade, espiritualmente, teologicamente, nós não estamos ouvindo Moisés, nós estamos ouvindo Jesus. Nós não estamos ouvindo os profetas. O último dos profetas foi João Batista. A lei e os profetas duraram até João. Não foi nem até Malaquias, não. Não foi até Malaquias, não. Foi até João. Né? A lei e os profetas duraram até João. João foi uma... Jesus diz, dos nascidos de mulher, não teve um profeta igual João Batista. Detalhe, não tem um livro escrito sobre João. João não foi escritor. João não teve um longo período de profecia, não houve sinais, mas ele foi especial, porque ele foi o arauto que proclamou a chegada, entendeu, do Messias de Israel e da igreja. Então, veja bem, a gente pode estender isso, alargar esse entendimento, perguntando mais ainda da seguinte maneira: a quem você tem ouvido? A quem eu tenho ouvido? A Jesus, a graça de Deus, o ensinamento dele, dos apóstolos, as cartas apostólicas, ou você tem ouvido os profetas do Antigo Testamento, ou você tem ouvido Moisés, ou você tem ouvido a lei, ou você tem ouvido a você mesmo, ou você tem ouvido, né, os homens. A quem você tem ouvido? E quando eu digo ouvido, essa palavra ouvir, em alguns textos, ela tem o sentido de a quem você tem obedecido. Em alguns textos, ouvir é obedecer, né? Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Isaías 1,19. Isso é um texto que muita gente gosta de pregar, né? Não sabendo que todo o Novo Testamento não promete um reino nessa terra, não promete,
entendeu? As bênçãos terrenas e materiais para a igreja que foi prometida para Israel. Ao contrário, Jesus falou para um certo homem que ia segui-lo que na sua missão de Salvador, Redentor e Messias, modelo e exemplo para nós, para a igreja, porque Jesus é o modelo e exemplo da igreja, ele não tinha nem de reclinar a cabeça, ele não tinha, sabe, mordomia, regalia. E isso não é ensinamento de Jesus e de Paulo. Paulo disse, se eu tiver o comer o que vestir, eu esteja contente, não esteja amargurado, ressentido, com inveja de quem tem, murmurando, maldizendo, ou apegado com nada do mundo. Esse aqui é o ensinamento cristão. Se alguém não vive, ou se eu não vivo, ou se nós não vivemos, mas isso é o que a Bíblia ensina. Né? Então nós temos que ouvir Jesus. Quantos ensinamentos de homens tem nas igrejas? Não falo nem nas religiões, porque religião não tem nada a ver com Deus. Religião não tem nada a ver com Deus. Eu estou dizendo dentro de muitas igrejas e muitos líderes, os quais, na verdade, entendeu? Muitas vezes também estão pregando e ensinando o que lhe interessa, o que lhe traz vantagem, o que, na verdade, gera benefícios para ele. Muitas vezes não é nem para o povo, é para eles. Então, a quem você tem ouvido? Você tem ouvido a voz do seu coração? Né? Você tem ouvido o mundo? Você tem ouvido, né, aos homens? Você tem ouvido aquilo que é pregado e ensinado como palavra de Deus? E você tem ouvido espiritual, você tem discernimento, você tem conhecimento teológico, bíblico, espiritual para discernir? A gente não tem que dizer amém para tudo. A gente não tem que dizer glória a Deus para tudo. A gente não tem, entendeu, que ficar colocando o homem no lugar de Deus. Deus é ciumento da sua glória. Deus não quer que nós estejamos mais ouvindo a ninguém que não seja Jesus. Beijai o filho para que ele não se ire. Salmo 2. Então, faça uma análise do seu conhecimento, do seu entendimento teológico. Leia a Bíblia e peça ao Espírito Santo para lhe dar discernimento, para falar com você no texto, né? E quando você ouvir um pregador, um ensinador, quando você estiver ouvindo uma palavra, peça discernimento a Deus. Se esse ensinamento, se essa palavra, sabe, ele condiz com o tempo presente, se ele é atual, se ele está falando da graça de Jesus, se ele está colocando Jesus no seu devido lugar. Quantas pregações, ensino e louvores, né, que não colocam Jesus no seu lugar devido. Sabe qual é o lugar de Jesus? É o trono. Jesus esteve conosco, né, a encarnação do Filho de Deus, ele morreu, fez o sacrifício para nos perdoar, ressuscitou e agora ele está sentado. A posição de Jesus hoje é assentado à direita da majestade divina, reinando. Nós servimos o Jesus que está reinando. Não é mais Jesus na encarnação de homem, não é mais Jesus morto, pendurado lá na cruz, e não é mais somente Jesus ressuscitado, é Jesus reinando no trono. Esse é o ensinamento da graça de Deus. Esse é o ensinamento dos evangelhos. Esse é o ensinamento das cartas, principalmente de Paulo, que escreveu 13. Então, a quem você tem ouvido? A Jesus? Que nós possamos ouvir a voz do Filho de Deus, obedecer seus ensinamentos e ser o cristão, o líder e a igreja que Ele quer que nós sejamos. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Amém.